estava à espera que houvesse uma ultrapassagem do PS pelo Chega. Mas estava à espera de uma grande aproximação. Portanto, estava à espera de um resultado para o Chega superior ao que davam as sondagens. Sim. E em parte por ter andado aí uns tempos fora da nossa bolha e ter ouvido algumas pessoas com uma percepção, com um sentimento a dizer, epá, isto já deu. Portanto, não teve nada a ver com os últimos dias de campanha e com as indisposições de Ventura? Não creio que tivesse a ver com isso, não foi porque de repente ele teve os refluxos, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, se bem que eu tenho ouvido dizer sobre isso muita coisa que me pareceu tudo bastante despropositado. Acho que isso não teve efeito para lado nenhum, sobretudo se considerarmos, digamos, aquilo que é o eleitor tipo do Chega. E desse ponto de vista, olhando para o resultado do Chega, é preciso ver, e deixa-me lá voltar àquilo que eu estava a falar hoje de manhã, a tentar explicar melhor sobre a geografia do país, sobre a geografia do voto. A geografia do voto é uma questão importante porque nós, como que vimos reaparecer o Portugal que foi definido, como eu recordei hoje de manhã, pelo Orlando Ribeiro, Mediterrâneo e Atlântico, e que era um Portugal muito claro nas primeiras eleições democráticas, essa clivagem, que era uma clivagem que passava pelo Tejo, digamos assim, grosso modo, ou pela zona da bacia do Tejo, era muito, muito clara, só que na altura quem dominava mais a sul era o PCP, portanto, e essa mancha foi quase que substituída, enfim, não é exatamente igual, mas tem muita sobreposição com a mancha que é hoje a mancha do Chega. Uma parte será claramente enfim, não vamos nos deixar de ilusões, houve transferência direta, há muito um discurso dos comentadores que acham que as transferências se fazem gradualmente e que quem é de direita não vota à esquerda e quem é de esquerda não vota à direita, e a verdade é que para muitos eleitores isso diz muito pouco, eles não têm essas referências de forma nenhuma tão claras, não têm um voto assim tão ideológico como isso. Portanto, isso porventura era mais forte nesses tempos iniciais da democracia, em que se falava muito de socialismo e outras coisas, mas agora não terá essa carga, com algumas, claro que há pessoas que sabem que é que estão a votar desse ponto de vista em termos de modelos de sociedade, e portanto aquilo que podemos ter mais é aquilo que nós definimos como um voto que as pessoas vão atrás de modelos ideais, fáceis, propostas portanto, contra o que está, e portanto esse voto era um voto que muitas vezes foi do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, e que agora houve alturas em que também foi um voto do CDS de Paulo Portas, e agora é um voto claramente do Chega. Portanto, e não é um voto a pensar que vamos ter uma sociedade com mais Estado ou com menos Estado, ou vamos ter uma sociedade... quer dizer, tem alguns aspectos destes, mas não tem outros. Tem alguns aspectos destes, mas não tem outros. E, portanto, aí é muito curioso ver, por exemplo, o Chega começa a ganhar os primeiros concelhos a norte, portanto, não tem nenhum concelho a norte do Mondego, a norte do Tejo são muito raros, exceto na região de Lisboa, muito raros. Há apenas 3 concelhos no distrito de Leiria, e esses 3 concelhos, 2 deles foram concelhos que já tiveram câmaras do PCP, Peniche e sobretudo Marinha Grande, depois também Nazaré. Na zona de Santarém tem ali umas zonas portanto, uns concelhos, mas é mesmo assim, o grosso é abaixo do Tejo, se bem que depois portanto, não ganha o concelho de Santarém, ganha a AD. A AD é esmagador. Eu de manhã enganei-me. Há um concelho, há uma aldeia de Joleses, a norte do Mondego, que é Vizela, que é um concelho muito pequenino e relativamente novo, mas onde o PS, apesar de tudo, fica tangencialmente à frente da AD. Quer dizer, quando olhava para os mapas, pelas cores, aquilo é tão pequenino que eu não reparei, de facto, mas já me chamaram a atenção. Mas fora isso, de facto, a norte do Mondego, eu até fui verificar, porque quando a gente vai descendo no mapa, o primeiro concelho a aparecer com uma vitória do Partido Socialista é Manteigas, que é outro concelho muito pequenininho, mas o Mondego nasce em Gouveia. Portanto, nasce a norte de Manteigas e depois corre para norte. Quer dizer, começa por correr para norte, depois é que vem assim, mais ou menos transversalmente. Portanto, temos aqui uma geografia que tem muito a ver com essa geografia do Orlando Ribeiro, e depois
há uma coisa que é, o PCP ainda aguenta umas freguesias, muito poucas, e algumas delas mitológicas, para o PCP. Eu vou dar 3 nomes. São freguesias onde o PCP sempre teve, historicamente, às vezes, votações altíssimas. Já não tem nenhum conselho, durante muito tempo aguentou a Vise e Serpa, já não tem. Coço, Distrito de Santarém, Coço. As mulheres do Coço? Mulheres do Coço, a mitologia do Coço. Eu lembro-me de ter ido, tinha um amigo meu que era muito próximo do Partido Comunista e que ia ao Coço, género, homenagear o sítio onde o PCP tinha mais votos no país todo, chegou a ser a freguesia com a maior porcentagem de votos do PCP. Depois temos Balezão, Catarina Eufémia, não é? Estas são só as referências. Catarina Eufémia e Pias, que também era um concelho uma freguesia. Depois há umas outras freguesias assim espalhadas por aí, mas muito poucas já, muito pouquíssimas, por exemplo, no Distrito de Setúbal. O Distrito de Setúbal é, porventura, onde há o maior... Quer dizer, eu não estava à espera. Isso aí não estava mesmo à espera que o Chega ganhasse o Distrito de Setúbal. Aliás, quando começaram a sair os primeiros resultados e o Chega estava à frente, eu achei, e disse-o aqui na rádio, que não ia acabar assim, acabou. Eu imaginava que eventualmente com a entrada da Almada, com a entrada do Seixal, com a entrada do Barreiro isso ia mudar, mas o Barreiro e o Seixal, o Barreiro ficou para o Partido Socialista, a Almada para a AD, mas o Seixal foi para o Chega, quer dizer, foi entre aspas, estou a falar em termos de votação, porque isto depois o que vem a seguir são coisas muito diferentes. Bem, dito isto sobre os votos, e podíamos estar aqui muito tempo a falar, deixa-me ir para 3 ou 4 aspectos que penso que são mais políticos. Mais políticos. Primeiro, que governo é que podemos ter com isto? Nós temos, de facto, uma situação em que não vai... Quer dizer, já se percebeu o que é que Montenegro vai querer fazer. Ele não quer fechar portas, no sentido em que não disse ontem, como já foi repetido, ele não repetiu ontem o não é não. Mas parece-me querer continuar a fazer o equilibrismo. Acho que isto vai depender bastante de 2 ou 3 fatores. O fator Presidente da República e presidenciais. Portanto, há aqui aspectos que... Nós, no último ano, tivemos uma eleição entre estas 2 legislativas. Foi a eleição europeia, que até deu uma vitória ao Partido Socialista e parecia que as coisas iam noutra direção. Nós agora temos 2 eleições relevantes e que vão... nas quais os partidos vão ter a cabeça. E são eleições que eu diria que eu quase que dou por adquirida já, quem vai ganhar, que é as presidenciais, e quem vai ganhar é um outro candidato com características de fora do sistema, quer dizer, não terá as mesmas características do Chega no ponto de vista do discurso, mas é mais parecido, por exemplo, com o discurso do PRD, em muitos aspectos, um partido com características que eu também chamaria populista, mas um populismo de centro, porque há populismos de todas as cores políticas, digamos assim, um populismo de centro do tempo de há 40 anos, foi em 85 que ele apareceu. Portanto, eu quase que entrego já essa eleição a Gouveia Mel, acho que ele tem uma espécie de passadeira vermelha para percorrer, mas ela vai colocar um dilema grande ao Chega. Porque o Chega tem um candidato que apela, que tem um discurso que entra no seu tipo, digamos, no sentimento muito do seu eleitorado, que é um discurso, de alguma forma, fora do sistema, não é um discurso antissistema, mas é fora do sistema, portanto, e desse ponto de vista é um não político, portanto, é um não político, e o Chega a ir para uma eleição presidencial agora, depois de 22%, sair de lá com 5 ou 6, com um candidato de segunda linha, coloca uma pressão grande sobre Ventura vai ou não ele próprio, porque o problema do Chega continua a ser o caráter quase uninominal do partido, não é? O PS pode arriscar também ficar um bocadinho uninominal. O PS tem um problema... Porque a Alexandra Leitão já fez declarações no sentido em que não exclui ser candidata à liderança do partido. Sim, mas ainda hoje nos disse que está muito centrada nas eleições de Lisboa. Sim. Está centrada que nem pôde acompanhar o Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral. E, portanto, também há coisas que têm decididas, não é? E portanto, eu acho que ela já estava a pensar na liderança do partido e creio que é muito arriscado. Porque, como as coisas estão, o PS mandar aquilo que pode ser a sua líder e, simultaneamente, à Câmara de Lisboa... Bem, a situação é bastante complexa, digamos assim, até porque... Nós temos um outro desafio que vai ser difícil
Eu diria que vai ser sobretudo difícil para o Partido Socialista e para o Chega, que são as autárquicas. E as autárquicas não são feijões desta vez. Primeiro, porque estamos numa altura em que há várias mudanças de ciclo, portanto há muitos autárquicas que não se podem recandidatar. Eu sei que, e portanto, o que quer dizer que há muitas câmaras em aberto, algumas delas muito importantes, Gaia, Porto, por exemplo, só para dar 2 exemplos. Outras que não estão totalmente em aberto, mas poderiam estar, que agora já não sabe o que é que vai acontecer, como por exemplo Coimbra, Cascais, mas em Cascais em princípio não haverá grande turbulência. Mas a segunda Câmara do país, por exemplo, a minha neste momento ficou completamente muito em aberto. Quer dizer, ganhou o Chega em Sintra, não na minha freguesia. A candidata do Chega é Rita Matias? A candidata do Chega é um dos nomes fortes do Chega, que é Rita Matias. Eu diria que, apesar de tudo, a AD parte com vantagem porque tem um candidato muito mais conhecido no Conselho e que já tem cartazes por todo lado, devo dizer. Que é quem? Marco Almeida. É muito pouco conhecido a nível nacional, mas essas coisas a nível nacional não contam, é o Conselho. Portanto, ele já esteve uma vez quase a ganhar e como candidato independente, não sei o que é que vai acontecer, até porque não há candidato do Partido Socialista ainda. Portanto, temos muitas situações aqui em que temos a contabilidade das câmaras, temos a contabilidade dos votos, temos a contabilidade e depois há o grande problema que o Chega tem, que é ter bons candidatos. As primeiras eleições autárquicas do Chega correram muito mal para o Chega, não correram mal em termos de resultados, em termos de votação, correram muito mal em termos das trapalhadas que vieram a seguir. Portanto, o partido tem sobrevivido a isso tudo, porque o partido, como disse, está muito centrado em André Ventura. André Ventura ocupou o espaço praticamente todo. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, porque isto vai condicionar também a governação. O que é que pode vir a ser a governação? Porque eu diria que nós temos 3 cenários base. Para dizer assim, quer dizer, depois pode haver derivações, mas 3 cenários base. Um cenário é um cenário europeu, que é muito pouco provável. O que é um cenário europeu? É ter um governo como a Alemanha. Tem. A Alemanha tem um governo do partido que ganhou as eleições com uma votação fraca, lá chama-se CDU-CSU, cá chama-se PSD-CDS, ou AD, com um partido que perdeu as eleições. Naquele caso, o alemão ainda perdeu por mais, que foi o SPD, socialistas. Portanto, eles estão a formar um governo e vão governar. Não creio que seja possível e creio que só seria viável do ponto de vista do país se houvesse uma vontade nos 2 partidos, que eu não creio que exista, quer num quer no outro, mas não existe mais no Partido Socialista do que no PSD, de tentar mexer com as coisas que precisam ser mexidas em Portugal. Para isto dar uma volta. Pronto. Para isto dar uma volta. E desse ponto de vista, até há pontos que eu diria assim, há coisas que os 2 partidos poderiam facilmente entender-se se fizessem quer dizer, que um PS moderado e um PSD reformista talvez pudessem entender. E dou o exemplo, a reforma da Segurança Social, que até temos um trabalho feito na altura por pessoas nomeadas pelo Partido Socialista, que não tendo lá a solução final, tem indicações que poderiam ir no bom caminho. Algumas, pronto. Não se quis falar disso, quis falar apenas de medos, não creio que vá acontecer alguma coisa. Há outros domínios em que os 2 partidos até se aproximaram recentemente, em que podiam tentar fazer alguma coisa a sério, que é o tema da imigração. E há um ponto que eu acho muito, muito relevante, dito ontem à noite, penso que por Miguel Morgado, numa das televisões, que é, nós estamos só a olhar para Pedro Nuno Santos como responsável pelo desastre do Partido Socialista, mas temos que olhar para António Costa, para a política de imigração de António Costa, para a bomba relógio que António Costa deixou debaixo, eu diria, do Partido Socialista e de Portugal, e que agora explodiu nas mãos de Pedro Nuno Santos, mas explodiu no país, porque, como Miguel Morgado também disse, o Chega não tinha uma raiz muito forte no tema da imigração, sabia-se que estava lá, porque era um tema que nos partidos daquele género é um tema europeu, mas não havia em Portugal esse problema, com um grau de preocupação pública como existe hoje, e ele agarrou-o. E agora desagarrá-lo dali não vai ser tarefa fácil. Para ninguém. Portanto,
E é um tema que tem que ser encarado, tem que ser encarado de frente. Há aqui vamos ter que falar muito disso nos próximos tempos aqui, porque há aqui muita coisa que começa a percolar pela sociedade toda e, portanto, temos que ver isso. Este era o primeiro tema. Não creio que vamos ter um governo desses ou sequer acordos normais sobre isso. Depois, outro cenário caem as linhas vermelhas e há um acordo, que eu não diria um acordo para ter ministros no governo, mas um acordo de convívio com o Chega. Isto, creio que era aquilo que o PS gostaria que tivesse acontecido antes, mas não aconteceu, com a expectativa de que isso desgastasse o PSD, matasse o PSD como ele acabou por ser morto pelo seu próprio veneno, que foi o veneno do Chega. É um cenário que tem porventura com maior dificuldade. Há, por incrível que pareça, se calhar menos pontos de convergência em políticas públicas. Não estou a falar em alguns domínios em que não estou a falar do discurso, estou a falar em políticas públicas concretas, reformistas, entre o Chega e a AD do que nós imaginamos. Nós imaginamos, quando se vai ao detalhe, basta dizer, o Chega não quer a privatização da TAP. Uma privatização iniciada pelo Partido Socialista. Portanto, isto dá uma ideia, ou da RTP, ou de, sei lá, tantas outras coisas. Portanto, nós às vezes não temos muita noção disso, porque vivemos dentro daquela ideia de que está à direita é pelo mercado. Calma lá. Aqueles partidos não são exatamente assim. Aliás, o Chega tem uma alteração profunda daquilo que era o seu programa, não é? Quando aquilo tudo começa, tinha um pendor liberal muito, muito, muito forte e depois rapidamente esse lado desaparece para se concentrar numa visão, mesmo em alguns casos, que até ultrapassa os socialistas, não é? Portanto, há aí uma mudança. Sim, como acontece noutros países europeus, atenção, noutros países europeus com partidos parecidos. O caso agora a Rassemblement Nacional, a União Nacional Francesa, não há qualquer dúvida sobre isso. Depois há outros que não são bem assim, por exemplo, a Meloni não é assim, outros partidos não são assim. Portanto, isto varia um bocadinho, não há uma ideologia muito, no sentido tradicional do termo, neste tipo de partidos. Há aqui um tema que eventualmente poderia criar uma aproximação no bloco político à direita do Partido Socialista. Mas eu não sei mas esse tema não esteve na campanha, e não sei até que ponto é que é manejável, digamos assim, que é o tema da revisão constitucional. Nós vamos ter cerca de 160 deputados à direita, o que é mais que os 154 para fazer uma revisão constitucional. Isto é novo na democracia portuguesa. A Constituição em Portugal é sobretudo obra do PS e do PSD, enfim, no início com algumas coisas mais complicadas, mas basicamente obra no momento inicial e depois nas suas revisões dos dois partidos que estiveram sempre somados mais de 2/3 dos deputados e que até hoje sempre fizeram acordos. O tema da revisão constitucional, entrando no discurso político, pode servir para aproximar o Chega do governo ou pode servir para aproximar o PS do governo, depende daquilo que estiver. Quer dizer, do PS dizer assim, olha, vocês ou têm juízo ou a gente vai fazer uma revisão constitucional. No Chega vamos dar qualquer coisa aí, já que ministros não é se calhar a melhor ideia. Portanto, estou a dizer isto é muito no domínio da especulação, muito no domínio ainda digamos, das questões daquilo que possa ou não possa vir a acontecer, mas há aqui, só que isto nunca foi discutido e ninguém sabe sequer o que é que cada um dos partidos pensa sobre isto. Quer dizer, e isto não é apenas para tirar do preâmbulo a frase país a caminho do socialismo, porque isso são peanuts, não vale, digamos, isso é para enganar. Mas dá uma bela armadilha. Ou seja, eu acho que o André Ventura vai ter de pressionar muito Montenegro e será muito difícil a Montenegro gerir essa questão, porque realmente não conta nada, como bem temos sabido ao longo destes anos, mas se o Chega avança com a proposta de uma revisão constitucional em que de facto se tira aquela frase que Portugal vai a caminho do socialismo, Montenegro dificilmente poderá votar a favor. Claro, mas depende, não sei o que é que pode acontecer no processo de revisão constitucional. Há coisas que estão na Constituição que era melhor, a Constituição é muito
muito detalhada e muito palavrosa, mas há temas que estarão minados. Quer dizer, por exemplo, é difícil, na minha perspectiva, o PSD entre em temas das chamadas liberdades e garantias, por exemplo. E é difícil que também entre em temas que tenham a ver, por exemplo, com o sistema político, designadamente com o sistema eleitoral. Porque é um tema em que, para ter maioria, é preciso, neste caso, não basta o Chega, é preciso também a iniciativa liberal, e as ideias são muito diferentes. Portanto, não é óbvio que as coisas Já tem Sérgio Sousa Pinto a achar que se pode avançar para uma alteração do sistema eleitoral que permita as candidaturas de independentes. Está bem, mas isso é um tema que se fala há muito tempo. O problema do sistema eleitoral português não é a candidatura de independentes. Pois, mas nota... O problema do sistema eleitoral português é muito mais complicado que esse. Mas já há quem na área do Partido Socialista... Está bem, mas isso sempre houve. Quer dizer, qual foi o primeiro campeão da revisão do sistema eleitoral? Quem foi? Um senhor chamado António Costa. Sim, mas portanto o que eu te estou a dizer... Quer dizer, um senhor chamado António Costa apresentou projetos de revisão eleitoral com círculos, dois tipos de divisão dos círculos, com a possibilidade de duplo voto, há 25 anos. Não foi há 25 anos e depois não aconteceu nada, portanto, eu na altura participei em debates sobre isso, em colóquios, em coisas organizadas pelo Partido Socialista. Parlamentares que podem tornar, trazer essa Claro, mas ele não está no Parlamento, o Sérgio Sousa Pinto. Pois, mas pode se candidatar à liderança do Partido Socialista. Não creio, sinceramente não creio. Já te queria mais. Não creio, não lhe está quer dizer, não creio, mas enfim, veremos. Isso vai dar 2 ou 3 contracorrentes. Vamos ver, vai haver muitos, a liderança do PS. A liderança do Partido Socialista é de facto, porque a liderança do Partido Socialista é um tema, já estamos a entrar noutros temas, a gente não queria misturar muito mais, porque deixa-me só acabar até porque nós temos convidados. E temos a Maria João Vilés ao telefone. Maria João Vilés ao telefone. Portanto, que é só, eu falei 2 cenários, cenário em que o Governo assume uma aliança preferencial com o Partido Socialista e há do lado do Partido Socialista quem esteja disponível para isso, portanto não sabemos se isso sequer é possível. Outro cenário em que caem as linhas vermelhas e portanto há não quer dizer que vai para o Governo, mas há uma espécie de entendimento cordial com o Chega que permite não estar sempre à espera que caia tudo. E finalmente temos aquilo que parece resultar de ontem, que é novamente uma navegação à vista com a ameaça de eleições à oposição, que é um tema que tem um enorme defeito, é que não permite fazer nada de substancial na sociedade portuguesa. Coisas que precisam de ser feitas. Não permite, porque vai sempre... Quer dizer, há sempre uma ameaça, mas achas que... Há sempre uma ameaça, mas, e portanto... Há mesmo coisas depois do que aconteceu ontem nas eleições... Aquilo que se diz sobre o que o Governo deve fazer, bem nos livros, não é? É fazer todo o mal que tem que ser feito no primeiro ano. O Governo que acabámos de ter fez o contrário. Fez todo o bem que podia ser feito no primeiro ano. Portanto, quer dizer, para ter tempo depois a seguir de ver os frutos e chegar ao fim do mandato e colher os frutos. Se tivermos uma navegação à vista, vamos continuar a distribuir aquilo que é possível distribuir e a não criar a riqueza que é necessário criar, porque para isso é preciso tomar algumas medidas que dificilmente serão tomadas. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo que é o tema do texto ali desta semana aqui da Helena, ontem no Observador. Finalmente, vamos voltar a ler Cristas e uma coisa decente, ou vamos continuar com esta palhaçada que temos aí, que o sistema de arrendamento continua todo mais ou menos, foi todo rebloqueado pelo Partido Socialista e com os seus acordos à esquerda. Nós temos que resolver o problema da habitação, não é? É preciso resolver o problema da habitação. É preciso que voltem ao mercado, quer dizer, que sejam colocadas no mercado pelo menos uma parte das 800 mil habitações que existem que estão vazias. Mas isso não se faz com leis que fazem com que as pessoas fiquem desconfiadas. Portanto, isso exige investimento. Será que isso vai acontecer? Eu não sei o que é que, para ser franco, não sei o que é que o Chega pensa sobre isto. Acho que o Chega também não sabe. não é só tu, acho que o Chega também não sabe. O Chega, porque última nota só, o Chega é um partido que tem sobretudo voto nas zonas do país mais pobres. Ponto final. Quer dizer, não tenham ilusões. Algumas das piores votações, eu não sei se é a pior votação do Chega em termos de freguesia, mas desde que eu vi até agora, as piores votações do Chega em termos de junta de freguesia, portanto de freguesias, não é junta de freguesia, em termos de freguesia, são no Virgílio, no Porto, que é a freguesia provavelmente mais rica do país, em Lisboa, Estrela,
Restelo, onde fica pelos 10% apenas. Menos de metade da percentagem que tem. Onde é que em Lisboa o Chega ganha uma freguesia em Lisboa? Sabes qual é que é? Adivinha? Marvila. Que é a freguesia dos bairros sociais. Portanto, ou aquele onde os bairros sociais têm mais peso. Temos um político muito competente chamado André Ventura, que sabe disto porventura melhor do que nós. E, portanto, porque ele sabe que anda na rua, fala com as pessoas, e por isso eu acho que nós temos que sair da bolha, em que muitos de nós estivemos metidos, e também o jornalismo nem fala, e talvez um dia tenhamos de fazer também só um contracorrente sobre isso, os comentadores, tudo o que foi dito nos últimos... Quer dizer, e porque isto é o que se passou nos Estados Unidos. Já vimos este filme, e já vimos este filme ser repetido nos Estados Unidos. Portanto, olha, fico-me para já por aqui, não sou capaz de perceber como é que nós vamos ser governados, para ser franco.